A gente vai agora de entrevista. Mais informação para você aqui no Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Marcel Levi, gerente de projetos da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ele nos fala sobre a economia criativa. Pois é. Boa tarde, Marcel. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e contribuir aqui com o debate. Pois é, e a FGV produziu, então, um relatório em conjunto com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui do estado de São Paulo, falando sobre, então, quais foram as perdas do setor nesse momento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse relatório para começar a nossa entrevista. Nós realizamos uma pesquisa nacional, né, com apoio do SEBRAE, o apoio também da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para entender um pouco dos impactos do Covid na atuação dessas empresas. Este é um setor que foi um dos primeiros a sofrer com a paralisia, né, das atividades físicas e provavelmente será um dos últimos setores a retomar em função da necessidade da realização dos espetáculos, dos shows, dos eventos em aglomerados de pessoas. Então, este é um setor que tem apresentado perdas consistentes desde o início das ações de combate ao Covid. A nossa pesquisa, em números gerais, ela aponta que cerca de 89% das empresas apresentaram redução no seu faturamento e cerca de 64% dessas empresas afirmam que não tem como funcionar remotamente apenas, né? Ela precisa do contato físico para a realização das suas atividades. A economia criativa emprega 1,5 milhão de trabalhadores, né? 1 milhão de forma informal e 50 mil formais. Vocês avaliam que é possível diminuir essa informalidade nesse momento, então, de pandemia? Olha, é um desafio muito grande, né? A informalidade, ela historicamente, ela está relacionada com a questão do emprego e desemprego, que também está muito envolvido com os níveis de produção. No momento de pandemia, os dados do IBGE indicam que a gente retomou agora em maio um nível de desemprego maior do que o que a gente estava em janeiro de 2019. Então, mais gente desempregada, mais empresas fechando as portas. Naturalmente, a tendência é o aumento da informalidade. Você vai ter uma massa de pessoas desocupadas que vão precisar buscar alguma forma de obtenção de renda para poder passar por esse momento tão difícil. Mas é importante ressaltar as ações que são muito importantes tomadas pelo SEBRAE. O SEBRAE tem feito um trabalho muito consistente, né, na busca da formalização dos negócios, dos micro e pequenos negócios, seja na figura do MEI, do microempresário individual, como também o auxílio às micro e pequenas empresas. Então, hoje em dia, os microempreendedores individuais já respondem por 60% desse universo de empresas formalizadas, estamos falando aqui de mais de 10 milhões de pessoas que já entraram no mercado formal através dessa ferramenta do MEI. Então, apesar do desafio ser muito grande, o setor da economia criativa é um setor muito heterogêneo, ele é formado por várias atividades diferentes dentro de um mesmo segmento. Alguns desses setores apresentam um potencial para uma retomada, como o setor de tecnologias, né, de novas tecnologias, e o setor que tem, nessa pandemia, conseguido apresentar números muito mais promissores. De uma forma geral, o setor, como um todo, caiu o seu nível de produção a 44% da sua atividade normal. Então, é uma queda muito grande. Apesar disso, o setor demitiu pouco ainda. As medidas que foram tomadas pelo governo federal para a proteção dos empregos conseguiram segurar essa primeira onda de demissões, mas a gente tem aí um gap entre o nível de produção atual e o nível de emprego. É um setor que ainda não demitiu, mas que, caso não tenha nenhum incentivo, ele vai começar a realizar demissões nos próximos meses. Professor, a gente está falando de economia criativa. Para quem não entendeu o que é essa economia criativa, de um modo resumido e didático, porque daqui a pouco a gente tem a coletiva do governo do estado de São Paulo, o senhor puder nos falar?
O setor de economia criativa, ele é mundialmente conhecido como o setor que agrega as atividades que usam a criatividade como fator de produção, digamos assim. Então, a gente adotou para esse estudo uma categorização que ela inclui 4 grupos de atividades nesse segmento. É o grupo de tecnologias, com games, com desenvolvimento de softwares, de sistemas. Um segundo grupo, que é a área de consumo, que aí a gente tem a parte de moda, de publicidade, de design, toda essa atividade. Depois a gente tem um grupo de cultura, que é um grupo mais tradicional, onde a gente tem as expressões culturais, artesanato, produção de espetáculos culturais, de shows, né, de eventos culturais. E a gente tem também o setor que trabalha os espetáculos, o audiovisual, que é o setor de mídias digitais, né? Então, esses 4 setores, eles congregam atividades que usam a criatividade, que usam a produção intelectual como seu fator de produção principal. Nós queremos agradecer, então, a participação aqui no Jornal da Rede Alesp de Marcel Levi, gerente de projetos da FGV. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Agradeço a oportunidade de falar com vocês e estamos à disposição.